Atravessamos um momento onde o novo e complexo mundo do trabalho traz surpreendentes e, por vezes, devastadoras transformações. O que até hoje se conhecia como emprego e sistema de produção está mudando radicalmente, de forma acelerada e, pior, com aprofundamento das desigualdades. Se a gente pegar, por exemplo, o dono da Louis Vuitton, o senhor Bernard Arnault, é um homem que tem uma fortuna pessoal de 100 bilhões, mais de 100 bilhões de dólares. E é a mesma pessoa que contrata trabalhadores, contrata empresas fornecedoras, onde trabalhadores ganham em torno de 30 a 40 dólares por mês na Etiópia, por exemplo. Inovações tecnológicas incrementam a produtividade, substituem trabalhadoras e trabalhadores na indústria, no comércio, nos serviços e na agricultura. Quais devem ser as estratégias e ações sindicais? Bom, primeiro, para enfrentar a indústria 4.0, temos de atuar com sindicatos 4.0. Estamos prontos? Para enfrentar a indústria 4.0, nós temos que ser um sindicato 4.0. Então, primeiro o sindicato tem que melhorar sua comunicação com os trabalhadores, porque primeiro a comunicação direta, né? Ou seja, estar presente no chão de fábrica, no local de trabalho para poder dialogar com o trabalhador, e melhorar muito a sua comunicação através das plataformas existentes, as redes sociais, etc. E temos que melhorar que todo mundo tem a sua vida digital e o sindicato tem que estar presente eficazmente nesse mundo digital também. A Industrial Global Union tem um diálogo social em curso com muitas empresas multinacionais, incluindo 50 acordos globais. Isso nos coloca como uma das corporações mais socialmente responsáveis do planeta. Enfrentamos nossas campanhas globais quando desrespeitam os trabalhadores. Continuamos abertos ao diálogo social, produtivo e respeitoso com qualquer corporação. Esse é o desafio do movimento sindical hoje. Quer dizer, você tem cada vez mais trabalhadores pulverizados, cada vez mais trabalhadores, cada qual num local que você não pode dizer nem que ele está na casa dele mais, né? Porque ele pode estar em qualquer outro lugar e está trabalhando. E cabe a você chegar nele. Bem, você não vai chegar nele necessariamente mais do ponto de vista físico, mas isso não significa que você não possa chegar do ponto de vista virtual. Nós não temos ideia de como é que faz isso. Esse talvez seja o grande problema do movimento sindical hoje. Há ainda urgência em modificar as matrizes energéticas para fontes limpas e renováveis, o que afetará grandes linhas de produção em vários setores. Existe um lado que é uma luta institucional que nós temos que fazer, que é de demandar dos governos, né, política industrial sustentável, no qual se lide com essa questão de empresas que têm que fazer a transição, que elas têm que se reconverter para indústrias diferentes. O governo tem que criar políticas educacionais e de formação profissional continuada, e nós temos que exigir também do parlamento dos países que eles regulem as empresas, que as empresas não possam simplesmente ficar à vontade de fazer o que elas bem entendem sem menores consequências. Potentes níveis de controle continuam nas mãos dos governos. Estamos sujeitos a essa campanha que dizem que, de alguma forma, nossas corporações estarão fora do nosso controle. Mas isso é falácia. As ferramentas existem se tivermos vontade de usá-las. Os governos têm o poder de regular o comportamento corporativo e podemos precisar de ajuda para fazer isso globalmente, porque as corporações agora são globais e esse poder existe. Simplesmente decidimos se queremos usá-lo ou não. Nesse sentido, é preciso também repensar a organização sindical. Tanto a OIT como a OCDE, é o que a gente diz, não tem dentes, ou seja, elas não podem fazer cumprir as suas determinações. Não há nada que obrigue os países ou as empresas a cumprir as determinações da OIT ou da CDE. Quem pode fazer cumprir é a força dos movimentos sociais, dos sindicatos sobretudo. Então, no nosso caso, nós, depois desse assassinato industrial em Bangladesh, por exemplo, nós negociamos um acordo global com as marcas, com as grandes marcas, chamado Accord, no qual essas marcas se comprometeram a investir pesadamente, contribuir para que seus fornecedores em Bangladesh remediassem os prédios, reformassem os prédios, os ambientes de trabalho,
para poder continuar fornecendo para essas marcas e garantir a segurança do trabalho, com participação dos sindicatos nossos filiados e nós mesmos nesse acordo. Precisamos um do outro mais do que nunca. Os sindicatos precisam das instituições globais mais do que nunca. Infelizmente, todos nós enfrentamos uma diminuição de recursos para atender todas as necessidades que temos. O novo sindicalismo, da chamada estrutura sindical corporativa, pós-30, que ele só responde a uma questão. Você está trabalhando, eu te represento. Se você perdeu o trabalho, eu não te represento. Se você é de outra categoria, eu também não te represento. Então, essa estrutura está limitada para esse novo mundo do trabalho. E o movimento sindical, aí minha percepção, é de apostar em estruturas mais orientalizadas que reúnem metalúrgicos, comerciários, pedreiros, carpinteiros, vendedores, ou seja, atividades gerais. E até porque nós temos que ser capazes de criar entre esses trabalhadores movimentos de solidariedade. Nós não vamos fazer a luta só no discurso político ideológico. A luta só é possível ser viabilizada se a gente tiver questões muito concretas a ser encaminhadas e as pessoas sintam que tem uma relação de solidariedade e apoio uma com as outras. A flexibilização das leis trabalhistas, as múltiplas camadas de terceirizações dentro e fora das cadeias globais de produção e um exército de trabalhadores autônomos que servem às demandas do mercado através de plataformas digitais sem nenhuma proteção social, completam o desenho do atual modelo. Isso é um outro desafio que está posto para o movimento sindical, se articular com os movimentos populares, com os movimentos sociais e criar espaços integrados dentro dos bairros, das vilas, das áreas mais populares e inclusive atraindo, por que não ter um espaço onde você coloca lá a disponibilidade, por exemplo, para dar assistência jurídica, esclarecimentos para trabalhadores que trabalham em tais condições. Trabalham para Uber, trabalham para essas outras empresas, inclusive, que fornecem alimentos a domicílio. Isso tudo é possível ser feito. Só falta vontade política e disposição de enfrentar esses problemas. O sistema financeiro é detentor de empresas nacionais e multinacionais, orquestra e determina políticas de desenvolvimento, gera lucro máximo para acionistas e rentistas, enquanto precariza cada vez mais as condições de trabalho, reduz benefícios e direitos e ainda desarticula espaços possíveis para a organização da massa laboral. Esses ganhos e a ordem internacional, ela precisa ser rediscutida, ela precisa ser renovada. As revoluções vêm e as mudanças vêm também, por isso que eu não tenho uma perspectiva tão pessimista. Elas vêm e vêm de uma forma ou de outra, como a história mostra pra gente. Pode demorar mais, demorar menos, vir de uma forma violenta ou de uma forma abrupta ou de uma forma lenta. E não há ninguém, eu acredito, que possa nos dizer qual vai ser a forma em que essa mudança virá, mas ela virá. A Industrial Global Union, na região da América Latina e Caribe, já deu passos importantes para mitigar danos na cadeia de produção. Para enfrentarmos o mundo atual, as mudanças atuais e do futuro, temos que construir a mudança da cultura sindical atual para uma nova cultura. E para isso, temos de começar com a organização dos 4 macrosetores. O macrosetor da indústria de bens de consumo, que são os trabalhadores de zonas francas, trabalhadores que produzem produtos de consumo leve, celular, televisores, computadores, roupas. Outro grande macrosetor chamamos de indústria de mobilidade, que são os trabalhadores que produzem transporte, todos os tipos de transporte. Grandes multinacionais vão controlar a mobilidade e os trabalhadores vão produzir esses transportes para essas grandes empresas que controlam a mobilidade. Por isso, precisamos nos articular para termos poder, um sindicato unido entre eles e também entre as comunidades e os consumidores. E outro macrosetor é o que chamamos de energia, mineração e metais básicos. E outro grande setor é o de manufatura. Então, com esses 4 macrosetores, temos como estratégia ir construindo uma visão com os dirigentes,
Buscamos organizar com os nossos afiliados essa articulação para construir esse poder de macrosetor a nível nacional e nível regional. Com essa forma de organização, podemos chegar a todos os nossos afiliados da região. Estamos construindo uma identidade entre esses trabalhadores, uma agenda entre eles, entendendo a necessidade de atuar e em qual mundo temos de atuar atualmente, já prevendo e se preparando para o futuro. E também com isso, nós organizamos a rede de trabalhadores das empresas desses macrosetores. Esses trabalhadores, de alguma forma, se organizam em redes. Buscamos priorizar algumas redes para construirmos acordos macros. Então, essa estratégia de organizar os 4 macrosetores é uma estratégia para construir poder sindical, para reforçar o poder nas multinacionais e também buscar acordos macros e melhorar as condições dos trabalhadores em toda a cadeia de produção e nas multinacionais. A industrial tem um papel importantíssimo, porque é por meio, por exemplo, da industrial, de uma federação internacional, que a gente consegue estabelecer diálogo com o sindicalismo em várias partes do mundo, seja nos países menos desenvolvidos, em piores condições do que a nossa, aqui na América Latina, seja os países mais desenvolvidos que têm um sindicalismo mais estruturado, mais organizado e, vamos dizer, com maior capacidade de intervenção sobre essas mudanças, principalmente do ponto de vista da revolução tecnológica, pensando como o trabalho pode ser incorporado em outras ocupações, outras funções que garanta a dignidade do trabalho, né? Então, nesse aspecto, a gente não teria acesso a essas mudanças e essas estratégias se nós não tivéssemos entidades internacionais como a Federação Internacional da Indústria, que nos permite não só dialogar com outros países, mas também nos permite dialogar com diferentes segmentos, porque a industrial representa metalúrgico, químico, vestuário, minério, e a gente, a partir dela, pode ter uma noção, uma perspectiva, inclusive, do ponto de vista da discussão de cadeia produtiva, que é uma questão central para nós. Podemos fazer o que sempre fizemos, negociar previsões com os empregadores em nível local, nacional e global. Podemos pressionar os governos por políticas de interesse público e também buscar regras e diretrizes com instituições internacionais, como a ONU, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial do Comércio e outras. O instrumento que nós temos é o que nós chamamos de Acordo Marco Global, que nós temos com 47 empresas multinacionais, e que esses acordos marco globais eles estabelecem que a empresa não só se compromete com as convenções básicas da OIT, como liberdade de associação, Convenção 87, liberdade de negociação coletiva, Convenção 98, e as convenções sobre trabalho infantil, trabalho escravo, etc. E ela se compromete também a fazer com que seus fornecedores adotem o mesmo tipo de garantias. A indústria 4.0 traz outra alteração, dessa vez no perfil dos empregados. Com o fato de cada vez mais os processos produtivos em si estarem sendo automatizados, vai ter cada vez menos trabalhadores de produção, os tal dos golas azuis, e cada vez mais golas brancas, os trabalhadores de colarinho branco, que são os trabalhadores técnicos e administrativos. Então vai ter cada vez mais gente na área de desenvolvimento, de marketing, de TI e etc., do que de produção. Então, o sindicato precisa organizar esses trabalhadores que tradicionalmente não estão em sindicatos. Para além dessa mudança de perfil, o número de jovens e mulheres também aumenta nas linhas de produção em todo o planeta. Precisamos ser inclusivos com esses grupos, sensíveis às suas necessidades, o que desejam, os seus sonhos, e levá-los a sério. O objetivo deles precisa se tornar o nosso objetivo. Uma melhor escolaridade, elas vão ter um acesso melhor nas novas ocupações que surgirão com a indústria 4.0. Mas isso não vai significar que elas vão ter condições salariais mais igualitárias do que os homens. Nas áreas de engenharia, de ciência e de exatas, que são ocupações importantes nessa indústria 4.0, as mulheres têm pouca formação, têm pouca presença, né? Então, possivelmente, essa segregação com a indústria 4.0 também vai acontecer. Então, se você tem mais homens formados como engenheiros, como matemáticos, enfim, né?
que lidam com essas tecnologias da ciência, você vai ter mais mão de obra nesse perfil, né? Então você possivelmente vai ter mais mulheres segregadas em algumas ocupações de administração, de logística, enfim, outras que não, aquelas que são mais socialmente valorizadas. Está crescendo o número de jovens e mulheres na força de trabalho, não é porque os patrões gostam de diversidade, é porque eles podem pagar menos, é porque eles podem assediar mais, é porque esses trabalhadores normalmente não se organizam em sindicato, porque não se veem refletidos suas demandas nos sindicatos. Então, se o sindicato quiser sobreviver para o futuro, ele precisa sair da armadilha setorial, organizar os precários, organizar jovens, mulheres e administrativos e técnicos. A pauta também precisa ser maior do que a pauta da indústria. Ela precisa ser uma pauta político-social ampliada. O desafio está lançado para o sindicalismo e para cada trabalhadora e trabalhador, que terá de compreender a necessidade de organização, representatividade e mobilização para seguir com essa luta. Juntos, podemos mergulhar na reflexão sobre o futuro que se aproxima. Temos de agir coletivamente como atores políticos. Precisamos construir respostas para tantos problemas, desafios, conflitos e contradições que estão por vir. O que nós precisamos, talvez, humildemente falando, é ter uma certa ousadia de sair do discurso da necessidade de se reinventar para buscar práticas de reinvenção de organização e sabendo que nós estamos num laboratório permanente da luta social em que algumas questões vão se efetivar, vão dar certo e pode ser que a gente consiga de novo ter a capacidade de aglutinar muitas pessoas, trabalhadores, para poder influenciar sobre o rumo da sociedade. O intercâmbio internacional entre sindicatos serve para saber o que se passa em outras partes do mundo, para entendermos que a luta que temos aqui e agora não é unicamente nossa. Os problemas são parecidos e às vezes são os mesmos em diferentes países, em diferentes regiões. E também podemos aprender um com o outro. Temos de trabalhar conjuntamente, o que nos deve levar a superar a retórica da solidariedade e ir acompanhando com exercícios práticos, concretos de melhora do monitoramento da aplicação de ferramentas, como são os acordos macro-internacionais para capacitar o sindicalismo local em qualquer lugar do planeta. Muito especialmente, nesse caso, com os companheiros e companheiras, latino-americanos e latino-americanas, com quem dissemos que estamos comprometidos em implementar um bom trabalho específico para capacitar os sindicatos em centro de trabalho específico, em empresa específica, nas cadeias de produção de um capital que tenta externar os riscos e distribuí-los entre os trabalhadores. E é aí onde os sindicatos têm de atuar no papel de intervenção. E para isso, essa ferramenta é o elemento mais eficaz no nosso trabalho e o nosso compromisso com os direitos trabalhistas. E temos também de participar da construção desse intenso capítulo da história com protagonismo, com solidariedade, buscando equidade e justiça sempre.